A votação deve acontecer hoje. A decisão depende dos vereadores, mas o cidadão sabe o que é isso? Ou não sabe, Vinícius? Vai passar por votação na noite de hoje aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto o projeto da Prefeitura Municipal que pede a aprovação de 17 milhões de reais para ser repassado para a Pró-Urbano. Esse dinheiro, segundo o Poder Público, o Poder Executivo e a própria Pró-Urbano, seria para pagamento dos funcionários, já que, de acordo com eles, a pandemia quebrou a empresa. Nós perguntamos para muitas pessoas no centro de Ribeirão Preto, agora há pouco, o que eles achavam dessa situação. E ninguém sabe deste projeto que vai passar aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto hoje. Isso significa o quê? Que a maioria da população não está interessada em políticas públicas, não está interessada no assunto política. Está todo mundo por fora e está todo mundo já esgotado de tanto assunto de política que revolta muitas vezes a população. Mas esse é um assunto importante e nós conversamos com um cientista político e ele falou o que acha deste repasse, caso ele seja aprovado aqui hoje na Câmara de Ribeirão Preto. Tragicamente, isso é histórico no Brasil, é a socialização dos prejuízos, né? Por mais que a empresa tenha uma função pública, ela não deve ser salva pelo Executivo com a aprovação do Legislativo por conta da má gestão que ela vem produzindo há muito tempo antes da própria pandemia. A pandemia parece me soar somente aí como uma desculpa nesse momento. Então eu volto a frisar, isso é socialização dos prejuízos. E se aprovado pelos vereadores, seria endossar essa imoralidade no momento em que a maior parte das pessoas que possuem negócios estão aí fechando as suas portas, demitindo seus funcionários, vivendo aí um período de exceção na história da humanidade. Você salvar uma empresa, ainda que ela tenha uma função pública, não é exemplar para a população, não deve agir dessa forma. Significa que, então, que quando se há lucro, você, na verdade, privatiza esses lucros. E quando há prejuízo, você vai socializá-los. O Brasil tem que parar de funcionar desse jeito. Essa velha fórmula entrou no século XXI, mas ela é tradicional da relação entre executivo e empresas privadas no Brasil. Tem um áudio circulando nas redes sociais de um vereador aqui de Ribeirão Preto dizendo que o projeto já está aprovado. Nós vamos estar aprovando sim, vai passar o projeto lá. Pode dormir em paz aí, fala para os motoristas também, que esse é um dos grandes motivos da gente estar aprovando esse projeto, é a necessidade de vocês aí de estar recebendo o salário, né? Então pode ficar tranquilo e ficar em paz aí que amanhã já vai ter uma resposta positiva lá na Câmara e vai ser aprovado o projeto aí. Beleza, meu irmão? Seria um desrespeito com a população em falar que o projeto já está aprovado e ele nem passou por votação ainda. Nós conversamos com o vereador que é contrário ao projeto para ele falar qual é a posição de quem não está a favor que os 17 milhões sejam repassados à Pró-Urbano. É uma afronta com a cidade de Ribeirão Preto, que passa por um dos momentos mais difíceis de sua história. A gente tem obras paradas, a greve dos coletores de resíduos hospitalares terminou agora, porque estavam sem vacina. Nós temos quase 200 pessoas esperando em leito de UTI para Covid. E a prefeitura vai mandar 17 milhões de reais para a empresa de ônibus. Essas empresas que viraram as costas para a cidade na pandemia inteira. Quer dizer que elas agora têm direito a um prêmio. Meu voto eu já expressei há mais de uma semana, será contrário e eu espero que a Câmara não ratifique esse absurdo. E nós falamos também com o vereador que fala no áudio, que é o vereador Franco, e mostramos para ele a gravação. Veja só o que ele falou. Aquilo lá foi um áudio que aconteceu com um amigo meu que é motorista de ônibus. Ele é de dentro da minha casa, frequenta a minha casa e eu tinha saído de uma reunião aqui com a minha assessoria, entendeu? Que eu tenho o costume de sempre quando tem algum projeto para ser votado, a gente senta e reúne a assessoria e decide junto. Então, quando eu falo nós, de maneira alguma eu estou taxando a Câmara.
Eu estou taxando a minha assessoria, que é um grupo, entendeu? Eu nunca falo pelo singular, sempre pelo plural, entendeu? E esse áudio foi uma conversa minha com um amigo meu, que ele acabou colocando no grupo de motorista que ele participa, né? Que ele ficou, se sensibilizou pela minha posição. E nessa reunião que eu tive com a minha assessoria, a gente se posicionou a favor. Eu não preciso mentir mais agora, meu voto, né? Não é questão de mentir. Eu estava até esperando essa reunião com a assessoria e para a gente decidir qual seria a nossa posição. E então, o que me fez posicionar mais ainda a favor são a situação dos motoristas que são sem salário e dos usuários, que eram mais de 90 mil usuários por dia e caiu para 30, 40 mil por dia, entendeu? Então, essa foi a minha posição e favorável e não taxei nome de ninguém, não coloquei instituição nenhuma na conversa, tá lá, só que pessoas, né, pessoas tendenciosas tentam pegar um pingo e transformar numa chuva pesada. O vereador tem o direito de votar do jeito que ele quiser, mas lembrando que o vereador, ele é um representante do povo. Fazendo de uma maneira muito geral, pessoal, uma análise sobre tudo isso e como Ribeirão está caminhando. É injusto o repasse para a Pró-Urbano de 17 milhões de reais. Desde o começo da pandemia aqui, eu estou falando sobre alimento para a população mais carente. Eu estou falando das ONGs, estou falando das instituições que abraçam e que fazem o papel do poder público e o poder público deixa a desejar. Sabe por quê? As cestas que, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social hoje entrega para as famílias, essas cestas são entregues de 2 em 2 meses, pulam um mês, não atende uma demanda. O dinheiro que a Câmara devolveu para a Prefeitura Municipal e que vai ser repassado para a população, uma pequena parcela, como se fosse um auxílio emergencial, um valor ali mensal de R$200 por mês, é pouco para uma cidade que tem um giro de capital enorme como tem Ribeirão Preto. E que fecha supermercado, que fecha um monte de coisa e um transporte público que penalizou, que infectou um monte de trabalhador na cidade e ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca veio a público, eu estou falando do poder público, ninguém nunca veio a público, veio à imprensa dizer o seguinte: olha, realmente nós vamos cobrar isso, vamos cobrar aquilo, a Pró-Urbano precisa colocar mais ônibus. E eu não estou falando apenas desse momento de pandemia. Há quanto tempo nós cobramos aqui uma situação de um transporte que não atende uma demanda com uma população de mais de 700 mil pessoas? E aí, sabe o que dói? Sabe o que dói? É ver as pessoas tratando isso como se fosse uma questão de pagar funcionário ou não pagar funcionário. Olha lá se tudo isso não vem meio que como, olha, né? Atrasamos aqui um negócio para meio que forçar a barra, para ter o repasse. Eu não duvido de mais nada, porque é muita coincidência tudo isso, pessoal. Muita coincidência. Então, assim, Pró-Urbano não consegue pagar funcionário, não está conseguindo colocar uma maior frota de ônibus nas ruas da cidade, pede para sair. Não é a própria Pró-Urbano que há tempos vem falando que o contrato inicial, que foi feito leis lá da gestão, lembra? Da ex-prefeita Darcy Vera, era um contrato que penalizava muito. Tá tão ruim assim? Tá tão difícil assim? Vai embora. Passa para outro. Entrega para outro. No momento de pandemia, em que Ribeirão tem um monte de deficiência, um monte de coisa que seria necessário para atender principalmente as comunidades. E não tem, sabe por quê? Porque todo mundo finge que não vê. Recentemente conversava com um representante, um líder de uma comunidade que dizia o seguinte: olha, Silmara, não vem gente aqui nós não temos vacina, aqui nós não temos nem água sanitária. Porque é gente que vive na pobreza, é gente que precisa de um olhar, mas o olhar que é tratado dentro da Câmara de Vereadores, os projetos que são encaminhados para a Câmara de Vereadores são projetos direcionados apenas para as grandes empresas. Não vi nada com tanto vigor, com tanto entusiasmo ser tratado para os pequenos comerciantes, para os músicos, para os garçons, para as diaristas, para as crianças. Não vi.
tanta euforia num projeto como esse. Amanhã nós vamos trazer o resultado. O projeto deve ser votado hoje e aí nós vamos mostrar quem votou a favor e quem votou contra. Entra na página do Facebook, canal do YouTube e dê a sua opinião, o que você acha.